Olá, caros estudantes! Sou Maria Baquita, na disciplina Produção Agrícola. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos em ótimas condições. Bom, na terceira aula de hoje, vamos tratar um pouco da primeira unidade temática no nosso manual do módulo 10 sobre técnicas de sementeria. Entretanto, os que têm livros podem acompanhar comigo na página 45 até 60. A sementeria é uma técnica utilizada na agricultura, com o fim de colocar uma ou mais sementes de determinada cultura em condições ótimas para a sua germinação, sejam elas colocadas em locais interiores ou exteriores. Desta forma, é favorecido o desenvolvimento ciclo vegetativo da planta em concordância com o seu propósito para o homem. Preparação dos canteiros. Os canteiros são os locais onde se transplantam as mudas ou onde se plantam as hortaliças de semeação direta. Podemos também, nos canteiros, utilizar uma pequena parte como sementeiras para a produção de mudas que depois serão transplantadas para canteiros definitivos ou em covas. Estes canteiros devem ser construídos de acordo com as seguintes técnicas. Primeiro, uma largura entre 1,00 e 1,20 metro para facilitar os trabalhos posteriores e o comprimento variável de acordo com o que se dispõe de área, não ultrapassando os 10 metros. A altura do canteiro deverá ser entre 0,15 e 0,20 acima do nível do solo para facilitar a drenagem da água e evitar problemas com enxurradas. Segundo, nos terrenos mais ou menos inclinados, os canteiros devem ser orientados no sentido perpendicular à inclinação ou, como se diz popularmente, cortando as águas. Terceiro, nos terrenos planos, convém orientar os canteiros de modo que o seu comprimento obedeça à direção norte-sul. Quarto, de acordo à inclinação do terreno, os canteiros devem apresentar um dos lados maiores ou de baixo mais elevado que o outro, para que sua superfície fique plana e horizontal. Neste caso, quando o solo é argiloso, deve-se firmar a terra das bordas dos canteiros, comprimindo-se fortemente com a lâmina de uma enxada comum. Construir os canteiros como se fossem uma escada. Sementeria em local definitivo ou sementeria direita. As hortaliças de plantio direito podem ser divididas em 3 grupos. Constantes são semeadas em, primeiro, covas amplas, distanciadas por espaçamento largos, como a abóbora, aborinha, pepino, entre outros. Segundo, sulcos, com espaçamento mais estreito, como o feijão, vagem, quiabo, entre outros. Terceiro, sulcos superficiais, abertos em canteiros como a cenoura, rabanete, nabo, acelga, beterraba, espinafre, entre outros. Quando a sementeria por em sulcos, procede-se da mesma forma feita nas sementerias direitas e quando as plantas estiverem com aproximadamente 5 a 7 centímetros, fazer desbaste, ou seja, retirar algumas plantas para dar mais espaços para as outras crescerem. A maioria dos produtores realizam a sementeria de março a abril em canteiros 1,2 metros de largura no topo e 15 a 20 centímetros de altura. Sementeria para obtenção de plantas para transplantação.
Para obter na cultura das hortícolas, um ponto fundamental é ter em mãos mudas sadias e vigorosas. Estes podem ser de produção própria ou adquiridas junto a viveirista idôneos. Para produzir suas próprias mudas, o agricultor deve adquirir as sementes em casas especializadas. No ato da compra de sementes, verificar, primeiro, se é de empresa idônea, segundo, se é da cultivar desejada, terceiro, os índices de germinação e pureza, data de validade da análise e outras informações contidas na embalagem. Produção de plantas em viveiro. Este processo foi bastante utilizado pelos agricultores, estando hoje restrito a pequenos horticultores, hortas caseiras ou institucionais devido ao maior rendimento dos outros sistemas. Os viveiros são canteiros especialmente preparados para a produção de plantas, devendo ser instaladas em locais não encharcáveis e próximo ao local definitivo de plantação. Na preparação dos viveiros, o solo deve ser revolvido e bem destroado. Produção de plantas em copos. A produção de plantas em copos ser feita em copos confeccionados com papel jornal feitos pelo próprio agricultor ou em copos plásticos descartáveis preenchidos com substrato. Preparação do copo de papel jornal. Os copos devem ter 5 a 7 centímetros de diâmetro e 6 a 8 centímetros de altura. Para tanto, corta-se a folha em tiras de 12 a 15 centímetros de largura e 45 a 50 centímetros de comprimento. Preparação do copo descartável de plástico. Neste caso, pode-se adquirir copos novos ou utilizar aqueles descartados em bares e restaurantes. Antes de enchê-los com o substrato, é necessário fazer 3 a 4 furos com 3 a 4 milímetros de diâmetro no fundo para facilitar a drenagem da água de irrigação. Produção de plantas em tabuleiros. Neste caso, recomenda-se construir uma pequena estufa, cujo tamanho é variável conforme a necessidade de cada produtor, e nela montar bancada contendo fios de arame ou vergalhões de acho. Os tabuleiros ficarão com o quê suspenso sobre os arames ou vergalhões, evitando que as raízes das plantulas fiquem em contato com o solo ou sobre bancadas. Isso impede o desenvolvimento de raízes sob os tabuleiros e seu enovalamento, facilitando a remoção das mudas e o transporte para o local de plantio sem que as raízes sejam danificadas. Preparação do substrato. O substrato para o enchimento dos copos ou dos tabuleiros de isopor pode ser adquirido ou preparado na propriedade. No primeiro caso, comprar aquele com especificação para o tipo de muda que vai ser formada. Sementeria e cuidados com as plântulas. Deve-se semear 2 a 3 sementes por copo ou em cada célula do tabuleiro. Após a sementeria, regar mantendo a umidade do substrato durante todo o período de crescimento das plântulas. Eliminar plântulas mal formadas e monitorizar o desenvolvimento e a sanidade. Caso necessário, fazer o controle dos insetos, pragas e das doenças.
Telespectadores, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Eu, Maria Baquita, e a equipe que trabalha agradecemos a vossa atenção. Até lá! Sayo siuma dari sana kuku, kaf malas kopuida malas netikabu. Sayo siuma dari sana kuku, kaf malas kopuida malas netikabu. Ai farina balukida ia congelada, ori carne tikabu malorong maras. Doloro brai fila bauman. Oh, ano masira istura halodia, malorong ikusitania.